todos, a paz de Cristo, amada igreja do Senhor, me encontra aqui diante da palavra de Deus. Queria convidá-lo a todos para que juntos possamos compartilhar uma leitura textual que se encontra em uma das cartas do grande apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13. Se você tem aí na sua casa a sua Bíblia, seria aconselhável você convidar aqueles também que estão ao seu lado, para juntos compartilharmos nessa leitura para a nossa inspiração. Vamos ver o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para o povo de Deus de modo geral. O texto do capítulo 13 aos Romanos, Paulo escrevendo esta carta, ele fala sobre a submissão à autoridade. Ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades, quer dizer, todas as pessoas. Porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, Paulo falando. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Ele pergunta, faz uma interrogação. Faz o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme. Pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Continua dizendo o apóstolo Paulo, orientando, dizendo: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Deus aplica a sua palavra, vida aos nossos corações, e eu creio que Deus falará aos nossos corações. Que é a minha oração, o Espírito Santo possa nos conduzir, que tudo que nós venhamos a realizar neste momento seja para a honra e glória do nosso Deus. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Pois bem, quando eu estava lendo esta carta aos Romanos, no capítulo 13, a gente precisa aprender com esse capítulo 13, principalmente a Igreja do Senhor, no mundo que nós estamos vivendo, e com grandes desafios para aqueles que já tiveram uma experiência com Jesus, que crê na sua palavra, crê no Senhor Jesus como Salvador, e que precisa cumprir uma missão que Jesus nos deixou, esse imperativo, que é levar o Evangelho a todas as pessoas até os confins da terra. A igreja, ela é desafiada a enfrentar os problemas desse mundo. Nós estamos aqui. Temos uma missão a cumprir como igreja, como povo de Deus. Os anjos queriam levar esta mensagem. Deus deu ao homem, a cada um de nós. Interessante, quando eu estava lendo esta carta, no capítulo 13, eu fiquei a pensar um grande zelo, cuidado e amor e carinho do apóstolo Paulo para com aqueles primeiros cristãos, primeiro século, que vivia uma tensão muito grande, porque nós sabemos que Roma dominava, eles expandiam cada vez mais o seu domínio, e ali tinha um povo de Deus que precisava anunciar o Evangelho. E nós sabemos que a igreja em Roma, ela vivia sobre o Império Romano. A igreja era liderada por autoridades pagãs. Havia também uma forte tensão social. Havia também uma revolta dos judeus contra os impostos,
como também havia o risco do cristianismo ser visto como uma seita rebelde ou subversiva, que não é diferente dos nossos dias, quando nós presenciamos tanta coisa acontecendo no nosso Brasil e que a Igreja do Senhor precisa cumprir a sua missão e que a Igreja do Senhor não está isenta de ter as pessoas uma visão diferenciada em relação à sua missão verdadeira, que é pregar o Evangelho, porque no meio do povo de Deus, muitas das vezes, tem filtrados pessoas que estão em busca dos seus próprios interesses e que coloca a Igreja do Senhor em situações difíceis, manchando muitas das vezes o nome do Evangelho, porque buscam seus próprios interesses, não preocupado com a salvação da alma das pessoas. Interessante é saber que o apóstolo Paulo aqui, ele quando escreveu o capítulo 13 aos Romanos, foi para orientar os cristãos de Roma a viver de forma pacífica e obediente sob o Império Romano. Por que isso? Para evitar que eles tivessem uma fama de um povo rebeldes. Para evitar que os cristãos fossem perseguidos, prevenindo-os das perseguições políticas. E para provar que a fé em Cristo não devia contribuir para a desordem social nem de respeitos às leis civis. Por isso, quando a gente lê o capítulo 13, você pode ler aí, vou ler aqui para nossa inspiração, diz assim: toda alma, quer dizer, todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, a punição. É por isso que Paulo escreveu aos primeiros cristãos, para que eles não fossem vistos como um povo rebelde, como um povo desordeiro, para que eles evitassem até mesmo as perseguições políticas que podiam vir sobre eles, para que o império não pudesse ter uma visão errada em relação à fé no Senhor Jesus. Eles deveriam respeitar as autoridades e principalmente as leis civis. Por isso Paulo escreve para orientar, para corrigir, para encorajar aqueles crentes, aquele povo de Deus, a permanecer de uma forma que a Igreja do Senhor viesse ser a luz do mundo e o sal da terra. Quando Paulo aqui escreve dizendo: porque os magistrados, que são os juízes, as autoridades que estão em eminências, como diz a Bíblia, nós devemos orar, suplicar por aqueles que estão em eminências, seja ele presidente, governador, qualquer autoridade. E no versículo 3, que me chama muita atenção, diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? O apóstolo Paulo faz essa interrogação. Faz o bem e terás o louvor dela. Pratica o bem, faça o bem, e terá o seu louvor. No versículo 4, Paulo diz: porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada. A espada, quando ela estava na bainha, que ela era tirada, ela tinha que
praticar a justiça. E o Estado tem permissão real de Deus para agir, para manter a ordem. Por isso que ele diz aqui, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência, sabendo-se que a autoridade vem de Deus. Ainda que essa autoridade não venha praticar a justiça de Deus, mas a igreja do Senhor, ela precisa avançar, sabendo-se que Deus está com seus olhos fitos no seu povo, na sua igreja, e que nós, como igreja, não temos que se preocupar, porque Deus vai agir no tempo certo. Deus coloca, Deus tira, como no passado. Deus levantou muitos reis. Tinha reis que não durou nem 2 anos no reinado. Porque foram aqueles que não procuraram fazer a vontade de Deus. A igreja tem que se preocupar de levar a mensagem do evangelho, do verdadeiro evangelho. Se aqueles que têm que praticar justiça não estão praticando, a Bíblia diz que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta dos seus atos. Nós sabemos que no mundo que vivemos, muitos cristãos estão sendo mortos por muitas autoridades que têm impedido este evangelho. E nós sabemos que no passado não foi diferente. Muitos cristãos eram jogados nas arenas em espetáculos para com os leões, para servir de espetáculo. E muitos eram mortos e davam glória a Deus por passar aquele sofrimento e morrer por amor a Jesus e ao evangelho. Todos nós estamos sujeitos no mundo que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos fracassar a nossa fé de levar a mensagem verdadeira do evangelho. E Paulo diz assim: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. É este conselho que o apóstolo Paulo estava dando àqueles primeiros cristãos, para que a fama daqueles primeiros cristãos não viesse a ser uma fama de rebeldes. Que eles não viessem a ser vistos como uma seita rebelde ou subversiva, mas como servos do Senhor, que estava disposto a pagar o preço para contribuir com as autoridades, para que pudesse haver ordem social, sendo útil à sociedade. A Igreja do Senhor, ela tem uma participação com as autoridades para manter a ordem pública, a ordem social, para que nós tenhamos vidas sossegadas. Como as autoridades têm uma responsabilidade diante de Deus, nós temos também uma grande responsabilidade para com Deus e também para com as autoridades e as leis do nosso país, as leis civis, para que todos nós possamos usufruir, enquanto aqui vivemos, de dias sossegados. É isso que Paulo está nos dizendo neste momento, quando ele fala no versículo que me chama muita atenção, você pode ler aí, quando ele diz: porque os magistrados
não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Aquele que resiste às autoridades estão resistindo ao próprio Deus. Ainda que essa justiça não seja praticada. Não importa. Importa é que nós precisamos ser fiel a Deus e contribuir com a nossa participação como igreja, como servo, como povo de Deus, para que venhamos ser útil à sociedade, contribuindo com as autoridades que estão em eminências. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar, suplicar por aqueles que estão em eminência, que são as autoridades, porque foram instituídas por Deus, quando diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Que Deus aplique a sua palavra ali aos nossos corações. Que possamos cada dia caminhar na pregação do Evangelho, sabendo-se que estamos neste mundo e que estamos sujeitos a tudo. Mas que o nosso Deus, ele está com seus olhos fitos em tudo que acontece neste mundo. Deus não perdeu o controle da história. Deus sabe tudo o que está acontecendo com o seu povo, com a sua igreja. O que nós precisamos fazer é somente orar a Deus, porque Deus, ele age no tempo certo. Quando o povo de Israel estava lá, 430 anos escravo no Egito, subjugado a Faraó, Deus tirou aquele povo do sofrimento e exterminou com todos aqueles que não procuraram fazer a vontade de Deus. Cabe cada um de nós, como igreja, como povo de Deus, orar ao Senhor e esperar no Senhor. Que Deus aplique a sua palavra ali aos nossos corações. Amém.